Bem-vindos ao nosso podcast Conversas de Quintal. Mais uma vez, estamos aqui com a nossa convidada da semana, que é a Alexandra Medeiro, ela que é empreendedora, é representante da marca Tupperware na cidade de Formosa também. Isso. Eu sou o Elton, conto com vocês do outro lado, assistam ao nosso programa, se inscrevam, curtam, para que a gente possa crescer e trazer mais novidades. O tema de hoje será sobre empreendimento, empreendedorismo no feminino. Empreendedorismo no feminino. A gente vai abordar algumas questões relacionadas a empreendedorismo e aplicado mais na esfera feminina. Como a mulher se relaciona nesse mercado que aparentemente, pelos que os dados apontam, é dominado pelos homens, mas ainda há mulheres, como no Brasil, tem um grupo enorme de mulheres que se destacam no mundo do empreendedorismo. Gostaria que ficasse à vontade e se apresentasse à Muito vontade. obrigada. Boa tarde, Elton. Boa tarde, vocês que estão aí nos assistindo esse podcast. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Alessandra Medeiros, sou filha amada do Senhor, sou casada com Agnaldo, 29 anos, temos 3 filhos, 2 genros, uma nora, 2 netinhos, uma cachorrinha e um passarinho. É muita gente. Sou empreendedora, né? Empreendo aí há aproximadamente 12 anos. No total, aproximadamente 15, 12 anos, apenas com a marca Tupperware, né? Como você colocou, Elton, sou representante da marca Tupperware aqui na região leste goiana. E amo, gente. A gente vai conversar um pouquinho, quero contar mais a minha história, mas empreendedorismo feminino, esse é um tema muito bom, hein? Fica aí com a gente. Tá certo. Diz que está há 15 a 20 anos nesta área. Foi difícil no começo? Muito, muito difícil. É muito desafiador, não é fácil. Porque é o que você acabou de colocar. Nós estamos em um processo de amadurecimento, né? De mindset, de adaptação das pessoas para aceitar esse empreendedorismo feminino. E hoje no Brasil existem muitas, mas muitas mulheres que empreendem, mulheres que muitas vezes são mães de família. Então, isso em todos os segmentos. Em todos os segmentos, essas mulheres estão empreendendo e não foi tão diferente comigo, né? Como eu te falei, são aproximadamente 15 anos. Destes 15, tentei vários segmentos, tentei empreender na época com telemensagem, né? Bem antigo, carro de som. Não obtive muito sucesso, tive alguns processos ali que não foi possível passar. E depois tentei também montar uma loja de roupa, né, em um shopping popular. Foi muito bom no início, depois vieram outros desafios. Um deles era capital de giro, então a gente não tinha capital de giro, começamos sem conhecimento, sem capital de giro, fizemos compras erradas, sem essa preparação, que inclusive, né, para você que está aí do outro lado, que quer começar a empreender, a gente tem aí o Sebrae, que é um parceiro, tem inclusive um projeto feminino dentro do Sebrae, que pode ajudar, pode preparar você, mas a gente vai falar sobre isso daqui um pouco, eu acredito, né, Tá Elton? certo, certeza. Enfim, não foi fácil. E depois ainda tentei empreender mais uma vez, montei a Palazzo Diversões. Era uma empresa que prestava serviço para crianças, né? Alugava-se cama elástica, escorregador, piscina de bolinha, algodão doce. Então a gente fazia a alegria da criançada. Só que também não consegui conciliar com a minha vida, com a minha rotina. Não foi com o Palazzo eu já tinha um pouco mais de conhecimento, Um pouco de mais de de, amadurecimento. de amadurecimento, né? Porque perceba, eu já tinha na família alguém que trabalhava com isso, então eu tinha um conhecimento, já havia trabalhado antes de eu mesma montar minha empresa. Só que muitas vezes a gente vê o outro fazendo e pensa, nossa, é legal, é bacana, dá dinheiro, eu vou fazer também. Só que cada um de nós somos frutos de uma realidade diferente.
e não necessariamente o que dá certo para mim vai dar para você, o que dá para você dá para mim. E encontrei muitos desafios como mulher, porque empreendia, tinha que dirigir sozinha tarde da noite, então não deu certo também. Foi aí que conheci a Tupperware. Há 12 anos atrás, fui num evento lindo, né, as mulheres bem vestidas, arrumadas, e aquilo me encantou. E aí então começou a minha jornada. Tá certo. Eu vou contar só uma experiência que eu tive, que é o meu primeiro contato com a Tupperware. Foi uma situação meio incrível. Estávamos a fazer um churrasco e a gente colocou as brasas, só que as brasas não acendiam. E precisava de alguma coisa para soprar para dar fogo naquelas brasas para que acendesse. Aí tinha uma tampa dessa lá. Eu não sabia qual era o valor. Você pegou a tampa da Tupperware. De quem que era a Tupperware? Se for da mãe, gente, apanhou. Porque assim, não mexa com a Tupperware. Era de uma amiga da minha esposa, né? A casa dele. Pior ainda, se era da amiga da esposa. Aí todo mundo falou alguma coisa naquele exato momento. Que é isso? Acabaram por receber a tampa dessa vasilha. Não, senhor, é apenas uma tampa. O que tem de especial nessa tampa? Aí, quando eu cheguei em casa, todo mundo disse, não, são produtos muito caros e tal, e explicaram um pouco da marca. Mas isso foi a primeira vez que eu tive contato com esse produto e foi uma cena bem, bem engraçada. Ou seja, você aprendeu e de uma vez tudo sobre o Tupperware. A qualidade, o valor e principalmente não mexa com a minha Tupperware. Exatamente. As pessoas estimam, as pessoas gostam muito. Inclusive, você falando nisso me fez lembrar agora, a gente, né, infelizmente, a gente teve essa tragédia com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Certo. E vários vídeos dos produtos da Tupperware, né, na enchente, e as pessoas chegavam em casa, aquela água já tinha começado a baixar, e os potes da Tupperware estavam lá intactos, e com alimentos dentro intactos e seco. Né? Isso mostra a qualidade desse produto, né? E o porquê dessa paixão e desse zelo das pessoas. A durabilidade. Então, se você ainda não tem uma, compre a sua Tupperware, é confiável. E não deixe ninguém usar para abanar churrasco. Tá certo. Hoje já tem uma carreira praticamente consolidada, né? E dados, por exemplo, você acabou de falar da Sebrae, ela aponta que, por exemplo, 34,4% do ramo do empreendedorismo é dominado pelas mulheres. Evidentemente que é uma fração um pouco considerável, mas ainda continua sendo inferior em relação aos homens. Mas o porquê que não há esse crescimento acelerado de mulheres no ramo do empreendedorismo? Eu acredito que, primeiro que eu acredito que esses dados, eles são um pouco maiores. Porque perceba, hoje nós vemos mulheres que empreendem no quintal das suas casas, mas elas não têm MEI, elas não fazem o MEI, são empreendedoras, mas não têm o MEI, não são formal ainda. Não tem cadastro. E não tem cadastro. Então, o que essas mulheres fazem? Essas mulheres, normalmente, elas são mães, elas cuidam dos seus filhos, e elas querem auxiliar em casa, na renda familiar, ou até mesmo para realizar seus sonhos. Então, elas começam a empreender da forma que elas dão conta. Elas fazem bolo, elas fazem doce para festa, fazem costura, fazem bordado. Então, tem várias mulheres que empreendem ou vendem marcas, né, de venda direta, mas empreendem sem ter esse registro de microempreendedor individual. Não tem porquê. Sim, eu acredito que seja uma falta de clareza, uma falta de conhecimento. Porque se ela tivesse esse conhecimento do quanto um cadastro, um CNPJ poderia ajudar ela, né, ela contribuir, ela ter seus direitos garantidos e, além do mais, ter esses benefícios, né, que o Sebrae traz, como, por exemplo, vários treinamentos gratuitos e outras oportunidades, elas poderiam fazer. Eu acredito que a gente precisa fazer projetos, né, projetos de lei mesmo, e a sociedade se organizar como um todo para apoiar essas mulheres, para ajudar essas mulheres. Eu tenho um projeto, né,
que eu quero viabilizá-lo. A gente tem o nosso espaço aqui em Formosa, fica ali ao lado do restaurante Hollywood, para você que ainda não conhece, ao lado do restaurante Hollywood, próximo à Praça do Pau Ferro. Lá a gente tem um espaço de treinamento muito bem montado, palco, data show, microfone, cadeiras, e eu quero organizar uma feira para essas mulheres empreendedoras exporem seus produtos, fazerem network, conversarem, porque eu acredito que o conhecimento teórico ele é muito bom, mas o prático é o que vai mudar, né? Essa network, conhecer outras mulheres, porque olha, Ajuda a incentivar, muito, fomenta, talvez a pessoa até tenha a agilidade, mas só não sabe os caminhos certos para percorrer, e exato. talvez ela precise de um auxílio. Exato, e eu acredito muito no poder que nós temos de influenciar outras mulheres, uma mulher influenciando outra, né? Então a gente precisa apoiar, levantar outras mulheres. Eu acredito que esse número que o Sebrae traz, ele na verdade é inferior ao que é Verdadeiro, verdadeiro. em função do que é na prática. Isto, porque é algo muito real, inclusive quando nós vemos tragédias, catástrofes, essas famílias se levantando e se levantando não só com aquele emprego formal, mas usando também desse informal para agregar renda, para reconstruir suas vidas. Tá certo. Então, aqui vai o nosso apelo para você que é empreendedora, não tem o seu MEI, não tem o seu registro, o seu cadastro, então que faça para que os dados sejam realmente verídicos, né? Para que a gente possa usar eles de forma a criar projetos que incentivam mulheres que queiram investir. A gente falou desses dados e a questão que se levanta é o que dificulta o crescimento, o que dificulta as mulheres ao chegarem ao número em relação aos homens, a ultrapassarem os homens nessa questão do empreendedorismo. Quais são as barreiras? Olha, nós temos hoje muitas barreiras. Eu acho que a principal barreira são as crenças. As crenças que. Porque nós ainda estamos. Eu estou com 45 anos. Né? Quando a gente olha para essa geração jovem, essa geração de 20, de 15 anos, eles já têm uma mente empreendedora e já estão livres de muitas crenças. Por exemplo, a minha mãe, né, minha avó, foram mulheres que tiveram que romper preconceitos das suas épocas, mas elas ainda trazem muito enraizado nelas essas crenças de limitação, crenças de que não dá conta, crença de que mulher é para Não ficar pode em empreender, que mulher tem casa, que cuidar de de que casa. mulher é apenas para cuidar do lar e dos filhos, apenas, né? Porque eu acredito, eu, Alessandra, acredito muito que os nossos papéis se completam. O papel do pai e o papel da mãe se completam. Hoje a gente vê as mulheres saindo para o mercado de trabalho, né? Mas ainda assim estão colaborando em casa com as tarefas do lar e os homens também. Eles trabalham fora e apoiam suas esposas. Então, quando há esse papel, né, não é troca de papéis, Esse mas esse complemento, apoio de papéis, esse certo? complemento de papéis, tanto no lar quanto fora, isso tende a somar. E o que a gente vê muitas vezes é mulheres que são cheias de crenças de limitação, às vezes até tentam, desistem no caminho ou simplesmente não conseguem, porque empreender, seja em qualquer área que for, requer muita resiliência. A mulher ela tem que ser resiliente e nós somos por natureza muito resilientes, nós conseguimos ter esse olhar, esse cuidado com várias situações ao mesmo tempo, né? Com a família, com a empresa, com os pais, mas eu acredito que o principal motivo ainda é a crença. E um outro motivo que a gente vê, talvez possa pesar para algumas mulheres, também a mesma situação, só que olhada de outra forma. Porque essa mulher que empreende, ela não deixou de ser esposa, ela não deixou de ser filha, ela não deixou de ser mãe, ela só acumulou funções, acumulou papéis. E talvez se ela não estiver muito bem preparada para isto, né, ela pode sim, durante a caminhada,
ter os seus momentos de fraqueza, porque a média, né, que a gente tem aí de estimativa de uma empresa alavancar é 5 anos, é muito tempo. 5 anos é muito tempo, é um tempo grande que a mulher tem que ter de resiliência, que ela tem que ter de investimento, que ela tem que ter de espera